Oi, gente, mais um Perguntas e Respostas aqui no YouTube. Hoje a gente selecionou um tema, a gente vai falar sobre um tema que veio... Acho que todos, quando eu coloco perguntas e respostas no Instagram, vem isso, né? Sempre vem com tudo. Workshop, vem com tudo. Conflito entre irmãos. Eu acho que eles acham que eu tenho alguma expertise em lidar com irmãos e com conflito entre eles. Vamos falar sobre uma coisa que eu gosto de falar muito, porque eu vejo o resultado da minha casa. Então vamos lá para as perguntas e aí, no meio das perguntas, eu trago o conteúdo. Show. Vai. Primeira pergunta. Tenho um filho de 9 anos e 2 filhas. Uma de 3 e a outra de 1 ano e meio. Eles brigam. E aí? Que eles brigam. Primeiro, a de 3 e a de 1 são duas meninas que são muito novinhas e que devem disputar espaço. E o de 9, que chegou primeiro e que 6 anos depois veio uma segunda, é óbvio que vai disputar espaço. Resumindo, briga de irmãos, conflito entre irmãos é disputa de espaço. E quanto mais você, mãe, interfere na história, quanto mais você toma partido por um ou por outro, mais você intensifica essa disputa de deixa eu ver com quem minha mãe fica, deixa eu ver de qual lado minha mãe escolhe, deixa eu ver de quem ela toma o partido, vamos dizer assim. Então, é natural, é uma coisa que acontece, é um movimento de entendimento, de busca de espaço, de busca de acordos, né? Mas quanto mais você, mãe, interfere nessa história, pior isso fica, isso intensifica. Ah, Juliana, então um tem 9, o outro tem 1, eu vou deixar eles se batendo lá, sendo que um é muito mais velho. Não. Você pode mediar essa história, mas nunca decidir. Então, claro, tem uma menina de 1 ano e pouquinho, o de 9, ele precisa entender que a de 1 ano e pouquinho não tem discernimento, não dá pra conversar, né? Que ela é bem mais nova. Mas isso quer dizer que a de 1 ano e pouquinho é santa? Não, os menores são terríveis. Só que esse de 9 anos, ele só briga se ele entender que ele precisa lutar pelo espaço dele. Como é que a gente menoriza isso? Você dando espaço a ele. Quanto você sai com seu filho mais novo? Quanto que você tem dia de filho único? Quanto que ele fica sozinho com você? Quanto que ele sente que ele é o preferido? Porque eu tenho 7 filhos, eu preciso fazer de alguma maneira que os meus 7 filhos entendam que são os preferidos. Ah, eu sou muito organizada, eu sou a mais isso, eu sou a mais criativa. Então, são movimentos porque assim, emocionalmente, a criança precisa se sentir pertencente, se sentir útil, se sentir amada e segura naquela família. Se ela entende que um irmão vem e ameaça isso, ela vai ser agressiva, porque a insegurança gera agressividade. Então é mais ou menos esse movimento que é quando a gente fala de conflito entre irmãos, né? Existem perfis de criança também, mas basicamente é isso. Então, se tem um de 9, um de 3 e um de 1 ano e meio, você precisa dar muita atenção para esse de 9, ele precisa entender que ele não precisa disputar espaço. A mesma coisa com a de 3 e que a de 1. E à medida que eles forem crescendo, vamos supor, de 3 com de 9, estão disputando alguma coisa, você tem que mediar, né? Ah, então você está me dizendo que aconteceu isso, tudo bem. E você? Ah, então você está me dizendo que aconteceu isso, como é que a gente resolve? E aí, com certeza, tem mais perguntas, eu vou falar sobre isso, sobre fazer pensar. Segunda. Até quando... Você já me respondeu. Até quando é saudável a disputa entre irmãos? 5 e 3 anos. Não é, a disputa não é saudável. O que é saudável é entender que eles vão ter conflitos de relacionamento, porque todo e qualquer relacionamento durante a vida traz conflito, então isso não acaba nunca. Você está casado com seu marido, eu tenho 43, meu marido tem quase 40 e há conflitos. Não existe isso de acabar conflito. A disputa é porque eu entendo que está sendo disputado espaço. À medida que precisa disputar espaço, você precisa remediar isso aos 5, aos 3, aos 10, aos 12. Mas mesmo assim, de vez em quando eles vão testar, eles vão disputar. Não é algo que vai acabar, até porque a gente vai estar sempre aprendendo a lidar com comportamentos diferentes, com perfis diferentes. Então, tá com 12, menstruou, meu amigo, né? É TPM e o menino tem 15, e aí haverão novos conflitos, e aí a gente precisa ensinar essas crianças e esses adolescentes a lidarem de novo com uma situação nova e como que a gente ensina eles a lidarem com essas diferenças e com esses conflitos. Uma coisa vocês precisam entender, o que a gente precisa exigir dos irmãos, entre os irmãos, é respeito. O amor, ele é construído. O problema é que a gente idealiza irmãos lindos, amorosos, que se amam, e quando a briga vem, a disputa vem, o conflito vem, você se frustra porque você idealizou algo que não vai existir assim. Em relação nenhuma existe 100% de um amor ou 100% de uma coisa sempre feliz ou 100% feliz.
há conflitos, há disputas, há brigas, há desentendimentos. Isso faz parte da vida e do crescimento como ser humano. Então entendam o conflito entre irmãos como um aprendizado e um crescimento. E é essencial. Os irmãos existem na vida para ensinar a gente a lidar no trabalho, lá na frente, nos colegas de escola, na vida onde há disputa, onde há conflito. O problema é que a maneira como você interfere isso, você pode criar um trauma, você pode ser injusta, você pode intensificar um conflito que não precisa. Porque aí não é aprendizagem, aí é disputa de amor. E aí é onde entra um negócio que não é legal. A gente precisa amar essas crianças, dar espaço individual e intermediar. Fazer pensar quando há o conflito. É isso. Mas conflito, gente, relacionou duas pessoas, uma hora o negócio aparece. Porque existe, nós somos diferentes, como é que vai fazer? Né? Até os gêmeos são diferentes. Ensinar a aprender a lidar, né? É isso, pra vida. Pra vida. Tudo que eu falo, eu sempre falo isso nos meus workshops, eu sempre trago isso. Gente, quando vocês me listam todos os desafios que vocês têm, mentira, briga entre irmãos, não faz dever de casa, birra. Eu sempre falo, vocês chamam de desafio, eu chamo de oportunidade. É nesses desafios que a gente ensina essas crianças a serem gente, aprender a lidar com a vida, com as dificuldades. É aí, quando tá tudo bem, você não ensina quase nada. Já pensou nisso? Quando as coisas estão muito bem, você não ensina nada. Por isso que eu tenho uma grande preocupação com as crianças invisíveis, aquelas que não reclamam de nada, que tá tudo bem o tempo inteiro. Elas são introvertidas, elas nada questionam, tá tudo bem, elas não têm voz, elas não têm opinião, elas não têm, tudo tá bem. Uma hora pipoca. E você não ensina nada a essa pessoa. Pipoca de uma vez. Pipoca feio. É isso. Terceira. Com quantos anos parar de intervir nas brigas das crianças? Não tem que intervir. O que você tem que fazer é intermediar. E agora eu vou entrar nisso que eu queria entrar. O que é? Porque eu sabia que viria isso. Intermediar é assim. Ah, estão brigando, esse carrinho é meu, esse carrinho é meu, eu peguei primeiro, papá. Aí você chega como uma intermediadora. Nós somos intermediadoras, consultoras, guias. O que está acontecendo aqui? Joãozinho, eu peguei esse carrinho, não sei o quê. Então você está me dizendo que você pegou esse carrinho primeiro e que seu irmão está te pegando, é isso? É. Miguel, o que você está contando? Não, mas eu peguei primeiro porque ele é meu, que foi minha avó que me deu, papai. Então você está dizendo que é isso. Como é que a gente resolve? Esse é o nosso papel, fazer esses meninos pensarem em resolução de conflitos. Porque qual é outro problema que a gente dá? A gente dá a solução. E quando a gente dá a solução, a gente está tirando deles a oportunidade de criarem em conjunto uma solução. O que você precisa é impedir. Olha, aqui em casa ninguém bate ninguém, então vocês não vão se bater. Então eu estou aqui intermediando essa situação. Você está me dizendo que assim, não é você que tem a solução. A gente tende a decidir, a tomar partido por achar que o outro está certo ou que não. Esse aqui tá errado, esse aqui é que está certo. E aí a gente tem que conhecer os nossos filhos para a gente poder dar voz àquele que raramente tem e diminuir a voz e o volume daquele que sempre tem. Porque tem uns que estão sempre com razão, que são sempre isso, sempre aquilo. Tem outros, né, que são aqueles que não, tá bom, que cedem. Aquelas crianças que sempre cedem e aquelas que nunca cedem. A gente como mãe tem que enxergar isso e fazer esse rebalanceamento, né, contrabalancear aquilo que não está equilibrado. A gente tem que buscar equilíbrio. Mas a nossa função é preparar essas crianças para pensarem numa solução de um conflito para a vida. Quando ele estiver na frente dos colegas, ele vai ser a pessoa que vai saber mediar histórias e não, peraí, gente, então vamos encontrar uma solução aqui, nem eu nem você, vamos para o meio termo. Isso é você que ensina. O problema é que a gente tende a achar que a gente está vendo a situação do começo. Isso é outra coisa que acontece, a gente não está vendo do começo. Talvez você esteja em casa e viu a situação do começo naquele dia, mas você não sabe que eles fizeram uma acordo há 15 dias atrás e que aquela pessoa que você está vendo no começo está fazendo diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que a gente está vendo desde o começo e não é. A gente precisa ensinar esses meninos a pensarem e a decidir a solução dos conflitos. Esse é o nosso papel. Porque a gente acha que a gente é a curadora de todas as respostas, de todas as soluções do planeta Terra e impede eles de pensarem e decidirem isso. Isso é fundamental. Então, a gente intervém, a não ser quando eles estejam se batendo. E olha que é outro professor meu que fala, deixa se bater, se sangrar, bota um band-aid. Ele não fala assim, né? Eles precisam resolver. Mas se para você isso é demais, você não vai permitir, você vai, intermedia, faz a mediação do jeito que eu falei, mas coloca eles para decidirem. E aí cria um acordo, faz no quadro. Então, olha, vocês entraram num acordo, então como é que vai ser? E aí você ajuda nesse desenho, mas não na solução. Acabou? Tem mais uma. Mas, de novo, é pra vida. É pra vida. É pra vida. Última. Para encerrar o assunto, tenho dificuldades em não me meter nas brigas. Uma criança de 9 anos, outra criança de 4 anos. Dicas.
Porque aí ela acha, tadinha, de 4 anos, é pequenininha, ela é sempre mais nova, o outro irmão é mais velho, ele é grosseiro e tal, mas, gente, essas crianças de 4 anos, elas entendem que o seu movimento, vamos supor que o seu movimento seja sempre defender a pequenininha, porque ela é pequenininha, tadinha. Eles leem esse movimento e utilizam disso e provocam o mais velho, porque eles estão medindo o amor. Quer ver que ela vai escolher de novo? Quer ver que ela vai decidir? Isso é inconsciente, mas é uma necessidade do ser humano de se sentir amado, pertencente, importante. Eu sempre falo isso aqui. Então, não estou dizendo que é fácil, até porque a gente foi habituado a sempre interferir. Nossos pais interferiam. Meu pai tinha tanto horror de ver a gente brigando que ele falava que ia amarrar a gente de frente um pro outro. Eu e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais novos. Meus irmãos não brigavam muito, mas eu era muito chata. Eu era muito chata. A única menina, mais velha, sempre fui mandona. Então, eu sempre falo muito assim, que como mãe eu era a controladora. É fácil para mim conversar com as mães que são extremamente controladoras, porque foi um trabalho meu de diminuir essa necessidade de controle. Então a gente tem muito isso, né? Eu era isso como irmã também. É isso que a gente fala, que a gente leva pra vida, tudo que a gente é desde pequena, né? Isso que a gente aprendeu lá atrás, a gente leva pra vida. A maneira como a gente se relaciona com o pai, com mãe, com os irmãos, e a maneira com que a gente vai se relacionar com o marido, com os colegas de trabalho, é pra vida. Então esse é o seu grande papel como mãe. Quando você tiver dificuldade de não interferir, lembra que quando você não está interferindo, você está ensinando pra vida. E aí fica mais fácil. Quando você entende, não, peraí, eu tenho uma grande função aqui como pai, como mãe, de não interferir, ensinar ele com que eles lidem com os conflitos, e isso vai para a vida, ok? Isso fica mais fácil para você não interferir. Lembrando, os mais novos são terríveis, eles pirraçam os mais velhos, eles medem, os mais velhos se sentem injustiçados porque perderam um colo. Então é uma grande sabedoria de fazer gestão disso. Primeiro, então, resumindo, já que é a última pergunta, você tem que ter tido filho único, o máximo que você puder com cada um deles. Eles precisam se sentir importantes, cada um no seu papel, cada um do seu jeito, com uma aceitação, nenhum é igual ao outro. A gente não pode nunca comparar. Quando você compara um irmão com o outro, você proporciona conflito, você intensifica o conflito, porque para ele é muito difícil ter dentro de casa. Ele não só conseguir atender o que a mãe quer, mas tem um irmão que é um grande espelho, dizer, o que eu consigo fazer e você não consegue. Olha só como eu consigo ser do jeito que minha mãe quer, ser estudioso e você não consegue. Isso dói demais. Então, às vezes, a agressividade pro irmão é porque ele não tá te atendendo e você ainda compara. Então, cuidado com a comparação. O seu filho não tem que ser igual ao irmão, ainda mais gêmeos e trigêmeos, como é o caso lá de casa, né? Então, tempo de filho único, não comparação, não intervir, mediar e fazer com que eles pensem para encontrar solução, porque isso eles vão levar para a vida. Conflito entre irmãos é uma grande aula de vida, mas você é a grande professora deles para a vida. É e até um exemplo, que foi num Mindset com Vida que você proporcionou, onde uma mãe também estava com um conflito entre irmãos, não sei se vai lembrar que é muito tempo atrás, e aí... Já foram 13 convidas, Já né? foram muitos. A mais velha a mais nova estava provocando a mais velha, e a mãe o tempo todo intervindo e tentando da maneira tradicional, até um dia que a própria mãe estourou, não aguentou e falou para a mais nova, eu não quero mais ser sua mãe. Foi. Lembra? E ela falando, chorando, porque ela sabia que ela tinha feito alguma coisa ruim, mas que ela já tinha tentado, ou seja, repetindo esse erro, essa forma, trouxe uma angústia tão grande para ela que ela descontou na filha. Mas né? o quê? A pressão social e a ideia de que a gente, como mãe, precisa fazer com que esses irmãos se amem e a gente precisa impedir aquilo, né? Sendo que aquilo é natural, é um conflito. Quando a gente sai dessa história, a gente diminui. Quando a gente entra, a gente potencializa. Quando a gente sai, a gente diminui a frequência, a intensidade desses conflitos. Juliana, vou deixar você estapear. Tudo bem, se pra você é difícil essa parte, porque aqui em casa, quando eles me buscam, Juliana, mãe, Nanda tá fazendo isso. Falei, resolva. Ela sai pé da vida, mas não tem 2, 3 minutos que eles não resolvam. 2, 3 minutos eles resolvem. Porque elas aprenderam a lidar com os conflitos entre elas, né? Então, dificilmente eu me meto. Me meto quando tá no limite mesmo e nesse sentido. O que a gente vai resolver aqui? Como é que vai fazer? Como é que vai desenhar esse combinado para não acontecer da próxima vez? Esse é o grande aprendizado em conflito entre irmãos. Ele é vital. Conflito entre irmãos é uma aula de vida, mas depende mais de você do que deles, com certeza. É isso? Então é isso, gente. Compartilhem bastante esse vídeo, porque se tem um assunto que as mães têm dor e têm dificuldade de lidar, os pais também, é conflito entre irmãos. Então compartilhe com o máximo de gente que você puder, porque tem muita gente precisando ouvir esse assunto. Se inscreva no canal,
se compartilhe, e ative o sininho. Esqueci de ativar o sininho. Sabia que fala de ativar o sininho. Para você saber quando vier o próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.